O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem demos início ao novo ano litúrgico. Estamos no Advento. Esse dia, esse tempo na igreja, onde nós nos preparamos para celebrar o Natal, a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e também para aguardar a sua segunda vinda. Isso é muito importante para nós neste tempo. Além da grande comemoração da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua primeira vinda, aonde ele veio pela primeira vez para nos mostrar o caminho que nós devemos percorrer para sermos santos. Como diz hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 4, versículo de 2 a 6. Naquele dia, o povo do Senhor terá esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel. Então, os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos. Aqueles que ouviram e aqueles que ouvirem o Senhor e o seguirem serão chamados santos. E os santos são quem? São aqueles que foram obedientes a nosso Senhor. Aqueles que deixaram a vida velha e começou uma vida nova em Deus. Aqueles que eram chamados pagãos e se tornaram cristãos. Aqueles que foram batizados, passaram pela pia batismal, deixando a vida velha e começando uma vida nova. Aqueles que estavam com as vestes sujas do pecado, as vestes sujas do paganismo, e quando passou pela água do batismo, receberam uma veste nova, a veste branca, aquela veste que São João viu de uma multidão que estavam diante do Senhor. Eles estavam com uma veste branca, a veste da santidade, a veste da graça. Esses são aqueles que ouviram o Senhor, fizeram a vontade deles e agora se encontram na eternidade.
Isso é celebrar a primeira vinda do Senhor. O Senhor veio, apontou, disse é por aqui, e as pessoas acabaram indo e seguiram. Uma das primeiras palavras que nosso Senhor falou na sua primeira vinda, quando ele começou a vida pública, foi essa: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, ou seja, mudem de vida, larguem o pecado, creiam na boa nova, porque o Evangelho é a boa nova, e a boa nova é o que ele disse: venham por aqui. E na obediência foram e se tornaram santos e foram para o céu e estão agora diante de Deus. São aqueles que as vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Como diz também no livro do Apocalipse, aqueles cuja na vida dele, aonde na vida deles não existe mais mentira. Eles não mentiram. Ou seja, se eles levavam uma vida de mentira, eles começaram a caminhar na verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o pai da mentira é o diabo. Esses se salvaram. Esses estão diante da glória do Senhor. Na segunda vinda, que pode ser a qualquer momento, o Senhor virá para recolher, para levar ao encontro dele aqueles que estão ainda aqui neste mundo, que não morreram, mas ainda estão neste mundo, mas estão levando uma vida santa, estão sendo fiéis à Eucaristia, fiéis à Santa Missa, fiéis à confissão, fiéis à prática da caridade, fiéis ao amor de Deus. Esses que até estão sofrendo, porque estão sendo perseguidos por causa deles. Por causa dele, por causa de nosso Senhor. Então, nesta segunda vinda, quando ele virá agora para recolher e levar para a vida eterna, para estar com ele. Esses são aqueles que estão lutando pela santidade nos tempos de agora. Repito, na primeira vinda, ele não veio julgar. Ele veio mostrar. Na segunda vinda, ele virá para julgar. Como nós professamos na nossa fé, ele virá para julgar os vivos e os mortos. No Evangelho de hoje, nós, junto com Jesus, ficamos admirados com um grande fato. Esse oficial romano, significa que ele era um pagão, então servia aos deuses romanos, mas provavelmente ele ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo, das coisas que Jesus estava falando, dos milagres que Jesus estava realizando. E ele, como um oficial, ele tinha um empregado que estava doente, como nós vimos aqui. Aí ele vai em direção a Jesus e fala: eu tenho um servo, eu tenho um empregado lá em casa que está sofrendo terrivelmente com uma paralisia, e pede para Jesus curar. E Jesus vai curar. Mas ele responde imediatamente diante daquela pessoa que ele reconhecia como o Senhor. Ele disse: eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, não. Daqui mesmo você pode fazer isso.
Ainda mais que existia aquela concepção entre os judeus, que os judeus não poderiam se misturar com os pagãos, os impuros. Mas Jesus se admira da forma como ele fala. Ele diz assim: olha, eu também sou um oficial. E aos meus subordinados eu digo para ele, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Ou seja, eu dou ordem, e eles me obedecem. Se o Senhor é o Senhor, é só o Senhor dar uma ordem. O meu servo ficará curado, porque tu és o Senhor. E Jesus se admira da fé daquele homem, porque ele acreditou em Jesus. E aí Jesus fala aqui uma coisa que é muito importante para nós. Em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Jesus se admira que um pagão tivesse tanta fé. E já no meio dos judeus, que eles deveriam ter fé, ter crido em nosso Senhor. Jesus encontrou tantas pessoas descrentes. Mas diante daquele homem, Jesus, ele se admira e se alegra. E quando ele responde, quando ele diz: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé, aí ele fala a palavra que é importante para nós no dia de hoje. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Aqui vamos entender. Quando Jesus veio na primeira vinda, e ele ensinou os apóstolos, preparou os apóstolos, aí ele disse que ele era o Salvador. Ele começou a dizer para os apóstolos que ele iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Embora os apóstolos não estivessem entendendo ainda muitas coisas, mas uma coisa é certa, eles viram Jesus transformar água em vinho. Isso aí mostrava, né, que aquele mestre era diferente. Eles viram Jesus mandar o vento parar e também o mar, quando eles estavam ali na barca. Lembram-se que Jesus estava deitado lá no travesseiro? Eles ficaram preocupados que a barca estava ali quase submergindo na água, e eles com medo de se afogarem. E aí Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé. Aí Jesus manda que os ventos parem, a água também. E aí eles ficam admirados, aí eles fazem a pergunta: mas quem é esse que até os ventos param e as águas também? Eles estavam no processo de segmento, de crescimento na fé. Então eles começaram a perceber que aquele dali tinha alguma coisa diferente na multiplicação dos pães, no momento em que Jesus andou sobre as águas, até que eles se deparam com Jesus morto e depois se encontram com Jesus ressuscitado. E aí Jesus pede para eles irem por todo mundo e pregar o evangelho. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho da salvação. Vocês estão vendo? A primeira vinda foi para isso. E os apóstolos foram. E o evangelho foi pregado, foi anunciado lá pelo Oriente, até que chegou também no Ocidente, onde nós vivemos. Nós somos do Ocidente.
E a boa nova chegou, e as pessoas foram se convertendo, foram mudando de vida. Aí nós temos os santos lá do Oriente, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, Santa Maria Egipciana. Aí temos São João Crisóstomo. Tantos que foram se convertendo, foram sendo batizados. E aqui no Ocidente também aconteceu a evangelização. E aí nós vemos aí um Santo Antônio. Aqui são os do Ocidente. Santa Teresinha, os mais conhecidos, né? Santa Teresa d'Ávila. Quantos santos! São Francisco de Assis, São Ludovico Pavone. É por isso que Jesus está dizendo aqui: eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus. Então, esses já estão sentados à mesa no reino dos céus, ou seja, eles já contemplam a glória de Deus. Eles foram beneficiados pela pregação. Eles viveram uma vida santa. Eles esperaram Jesus. Eles compreenderam que Jesus realmente era o Senhor, o verdadeiro Deus a quem deviam seguir, e deram a vida. Muitos desses foram mártires. Muitos foram mártires. Muitos defenderam a fé. Muitos morreram santamente, vivendo uma vida inteira voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. São os santos do Ocidente e são os santos do Oriente. Jesus já contemplou através dessa palavra desse oficial. Eles aguardaram Jesus vir na segunda vinda. Eles aguardaram. Outros viram Jesus na primeira vinda. Aí nós podemos contar os apóstolos, todo aquele povo que conviveu com Jesus. Aqui nós vemos São João Batista, Nossa Senhora, a mãe dele, São José. Esses viram Jesus na primeira vinda. E muitos dele, como por exemplo o Zaqueu, ele se converteu na primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram que Zaqueu falou que diante do roubo que ele fazia, ele iria restituir 4 vezes mais? Esses viram Jesus na primeira vinda, se converteram e hoje estão na glória. Tem aqueles que viveram e que se converteram a partir da espera da segunda vinda. Aí nós vamos falar Santa Teresinha, São Gregório Magno, São Basílio, ou melhor, São Gregório Nazianzeno, Santa Margarida de Pazzi e tantos outros. Eles esperaram Jesus na sua segunda vinda, mas Jesus não veio na glória no tempo deles, mas eles foram ao encontro. Jesus veio pessoalmente e levou eles. Eles levaram uma vida tão santa que Jesus veio e levou-os, e hoje eles estão no céu. Nós, meus irmãos, eu e você, estamos aguardando a segunda vinda de nosso Senhor. E nós precisamos estar preparados, porque o Senhor virá a qualquer momento. Ele virá a qualquer momento na sua glória, ou ele virá a qualquer momento nos buscar. E nós precisamos estar numa vida santa.
uma vida muito e muito santa. Eu estou lendo uma biografia de Lúcia, dos 3 pastorinhos, e quando ela estava ali na congregação das Doroteias, porque depois é que ela se tornou carmelita, tinha uma religiosa idosa que ela já estava já na fragilidade própria de quem estava na velhice. E como ela já não podia mais fazer os trabalhos normais ali da casa, que uma religiosa fazia, ela passava o dia todo na capela. Elas levavam ela e ela ficava lá na capela, rezando, se preparando e tal. E um dia ela falou para Lúcia: olha, eu quero que você me arrume a veste dela, a veste de religiosa, o hábito. Não precisa ser um hábito novo, não. Pode ser velho. Eu só quero que ele esteja muito limpo, porque eu preciso usá-lo. Porque eu vou fazer uma viagem. E aí Lúcia perguntou para ela: mas a senhora vai fazer uma viagem para onde? Ela: vou fazer uma viagem que não vai ter volta. Aí Lúcia disse: mas você vai para onde? Ela: o Senhor está me chamando. O Senhor me chama, eu estou indo ao encontro dele. Aí Lúcia foi, conversou com a madre superiora a respeito do que ela estava falando, e a madre disse: não tem problema, arruma a veste para ela. Aí Lúcia disse para ela: então eu vou arrumar uma nova. Ela disse: não, eu não quero uma nova, eu quero uma velha mesmo. Porque ela dizia assim que ela queria já estar vestida para as pessoas as irmãs não terem o trabalho de dar banho nela, de colocar roupa. Mas a Lúcia, na verdade, não estava entendendo muito o que ela falou. Tá bom, a Lúcia foi, encontrou o hábito lá, vestiu e disse. Aí ela disse: amanhã o senhor vai me levar. E aí Lúcia ficou assim, meio intrigada. Quando chegou o dia seguinte, ela pediu um padre para dar a unção dos enfermos para ela e atender a confissão. E o pessoal não acreditou, achava que ela estava bem. De repente ela começou a ficar meio assim, como se estivesse meio adoentada. Aí chamaram o padre foi, mas o padre viu que não haveria necessidade dela receber a unção dos enfermos, porque ele viu que ela não estava assim. É como se ela estivesse muito indisposta. Atendeu ali a confissão. E aí ele foi embora. Passado algumas horas, ela morreu. Morreu santamente. Morreu santamente. O Senhor, eu contei essa história para você ver que o Senhor vem a qualquer momento. Ele pode vir da sua glória para buscar todos, como ele vem individualmente. E nós precisamos estar preparados. Precisamos. E nós que conhecemos o Senhor, nós não podemos ter medo da morte, não. A gente encontra pessoas por aí que têm medo de morrer, mas como que nós vamos ter medo de morrer? Se nós somos criados para vivermos com Deus, se preparar no advento é entender isso também, é se alegrar com a passagem desta vida para outra, como essa religiosa. Ela estava contente porque ela sabia que já estava chegando o momento de ela ir ao encontro de Deus. Ela não ficou ali com aquela coisa: não, o Senhor não me leva, não, eu quero ficar aqui. Isso se chama apego a esse mundo. Nós não podemos ter apegos. Nós que somos católicos,
católicos, nós que compreendemos quem é Deus, nós que sabemos que Deus é tudo na nossa vida, nós não podemos de maneira nenhuma ficar apegados a este mundo. Se chegou a hora, chegou a hora. Você está entendendo? Se chegou a hora, chegou a hora. Hora de contemplarmos a face de Deus, a glória do Senhor. É dessa forma que no advento nós nos preparamos. E a alegria de Jesus, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Existe felicidade maior do que essa? Então, meus irmãos, vamos levar uma vida santa. Sejamos santos hoje, não vamos deixar para amanhã não, é hoje. O dia da santidade é hoje. Com saúde ou sem saúde, nós teremos que ir ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.